Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Nós hoje vamos trabalhar um tema que foi dito pelo palestrante Arthur Valadares em uma palestra que ele fez, intitulado Eurípides Barçanufo e a Semente Divina. O Arthur Valadares, ele é mineiro e faz muitas exposições pelo Brasil e vem despontando com algumas palestras muito importantes e estudos que ele promove nos canais virtuais, principalmente no YouTube. E nessa palestra, ele começa a discutir a questão do papel do trabalhador, espírita. Qual o entendimento que podemos ter dessa importante posição que nós que fomos escolhidos por Deus para, nesta encarnação, adentrarmos a essa seara espírita e cumprirmos o nosso dever da melhor forma possível. Ele nos traz as primeiras discussões. E ele inicia dizendo o seguinte: o palestrante, inicialmente, nos traz a parábola do semeador, Arthur Valadares, para correlacioná-lo com seu tema. O que é que tem a relação dessa parábola do semeador com o tema Eurípides Barçanufo e a Semente do Bem? Vejam bem, o que é que conta a narrativa evangélica? Que o semeador saiu a semear e jogou sementes em lugares pedregosos que não surtiram efeito o nascimento de nenhuma árvore, de nenhuma planta. Morreu. Em seguida levou onde tinham espinhos, e os espinhos sufocaram a semente. Outros foram jogados na areia, e ela era areia movediça, não tinha fundamento, não tinha base, não tinha substância, não tinha rigidez, e amaleou-se pelo caminho. Mas as últimas sementes foram postas justamente na boa terra, na terra fértil, e lá ela cresceu e floriu. Assim também somos nós, enquanto semeadores trazidos aqui na proposta do Evangelho. Em determinados momentos, nós vamos levar, através da palestra, desculpem, através do estudo espírita, o conhecimento a pessoas que não querem saber disso, ou não é o momento deles quererem saber, ou não estão ainda maduros para isso, vão desprezar as informações e vão nos chamar de fanáticos, entre outras coisas. Para nós, parecerá que perdemos a oportunidade, mas não devemos pensar dessa forma. Aqueles outros dos espinhos, normas, exigências de provas, de comprovações, de bases teóricas, vão sufocar a ideia principal, o trabalho principal à luz do Cristo que iremos divulgar, iremos propor, e também não levarão à tona, não darão vantagem, não acreditarão. E também será improfícua naquele momento a semeadura do Evangelho do Cristo, da doutrina cristã. Aqueles outros da areia simboliza pessoas de frágeis personalidades, que se empolgam no primeiro momento com o ensinamento da doutrina, mas logo em seguida, vindo a intempéries, a dificuldades, elas cedem e largam o objetivo. Mas justamente aqueles que são carentes, tanto quanto nós, necessitados, que sofrem, encontrando a palavra, as acolhe e as pratica. Então, esse é o papel do trabalhador espírita, não esperar resultados imediatos, de forma alguma. A proposta do espírita é confiar na providência divina, fazer o seu papel da melhor forma possível. Essa é a proposta. Bem, o palestrante continua tratando da questão da gravidade do compromisso que tem o trabalhador quando que se diz espírita com a própria doutrina. Então, a pergunta é: será que nós estamos realmente comprometidos em trabalhar para o Cristo? Será que nós estamos nos qualificando para levar de maneira correta a palavra do Cristo a quem precisa? E aí me vem aqui à tona, à mente, a questão proposta por Dona Joana de Ângeles, quando ela nos cita o tripé
espiritizar, qualificar e humanizar. Na proposta do espiritizar, resumidamente, é que vale dizer que a doutrina espírita, que é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e a relação deste com o mundo corporal, já nos traz tudo aquilo que nós precisamos. Nos apresenta os princípios básicos, primordiais, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicação dos espíritos, na pluralidade das existências ou reencarnação, na pluralidade dos mundos, na lei do progresso. E esses ensinamentos têm bases filosóficas que foram exemplificadas e vivenciadas pelo próprio Cristo. E também tem consequências morais, porque nós, em as praticando, adentramos ao nosso reino dos céus dentro de nós mesmos e nos aproximamos da plenitude existencial, de modo, portanto, que a doutrina espírita precisa ser passada às pessoas, seja nas casas espíritas, aqui pelo meio virtual, por onde pudermos, de maneira firme, de maneira correta, sem enxertos. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, vai pontuar que a doutrina espírita não cabe a ela ter sacramentos, paramentos, rituais. Não temos idolatria, ela é pura, ela tem que atingir a inteligência pelo conhecimento, pela razão, pela observação, e atingir o coração pelo amor, pela tolerância, pela simplicidade, pela sabedoria. Porque essas duas asas são importantíssimas para nós, através da doutrina. Alcançarmos o conhecimento das leis, diga-se leis divinas, e as vivenciando, adquiramos a sabedoria. Então, essa é a proposta trazida aqui pelo espiritizar de Dona Joana de Ângeles. Mas tem também a proposta do qualificar, e aí me parece que vai muito ao encontro da fala de Arthur Valadares. Nós espíritas precisamos entender que lidar com almas e lidar com um conhecimento tão infinito que é o conhecimento espiritual, é preciso que nós nos qualifiquemos para melhor desenvolvermos o trabalho. Não cabe os achismos na prática cristã e, sobretudo, na prática espírita. Nós não podemos estar aqui virtualmente passando algo que não tenha base na qualificação, sustento na qualificação. Eu não posso me arvorar a ser evangelizador, palestrante, doutrinador, sem uma base doutrinária. Isso é de cunho até irresponsável. Desculpem, e peço perdão pela força da palavra. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos fazer da doutrina o que nós queremos, colocá-la na nossa caixinha da ignorância. Quando a proposta é que, justamente ao contrário, saiamos da nossa ignorância e busquemos adentrar esse continente que é a doutrina espírita, que é o conhecimento espírita. E, para isso, é preciso que nós nos qualifiquemos, nos preparemos de verdade para podermos divulgar, testemunhar, vivenciar esse ensinamento. E, por fim, Joana coloca a questão do humanizar, porque a proposta da doutrina espírita é a mesma do cristianismo primitivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Aí está toda a lei dos profetas. Então, quem é espírita e é cristão, ama, tolera, perdoa, respeita, é benevolente, é indulgente com as imperfeições alheias, não é? Não é conivente, nós não devemos ser coniventes com os erros. Mas quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como é que eu posso julgar o próximo, a vara nas vistas dos próximos, se eu estou com a trave na minha? E o meu passado? E as minhas experiências encarnatórias em que eu errei em muitos pontos, me credencia a julgar alguém? De forma alguma. E se eu estivesse no lugar da pessoa, principalmente, o que eu gostaria que os outros fizessem comigo? Então, daí porque me parece, portanto, que o Arthur Valadares vai nos dizer da grandiosidade desse compromisso. Infelizmente, muitos de nós estamos desertando dessa oportunidade que Jesus nos deu. Vou falar disso mais adiante. Então, eu concordo com Arthur Valadares quando ele nos diz que temos que vivenciar, buscar conhecer e vivenciar no limite de nossas forças. Como diz a irmã Sedufo,
sem neurose de santificação. De forma alguma. Cada um no seu tempo, mas firmes, disciplinados. Temos 7 dias na semana, 24 horas por dia. Não temos um tempo para o trabalho com Cristo, já que o lema principal da doutrina é fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? É a vivência do amor. É melhor que nós tenhamos as mãos calejadas na dor do que as mãos perfumadas no ócio. Então, essa é a proposta. Comprometimento, responsabilidade. Todos nós que saímos da espiritualidade, saímos de algumas colônias, muitos de nós. E de lá saímos preparados para sermos palestrantes, médiuns, doutrinadores, evangelizadores, dirigentes. E quando chega aqui, sufocados pelos espinhos do materialismo, do egoísmo, do orgulho, deixamos de lado as nossas responsabilidades espirituais. Ainda encontramos justificativas para isso. Justificativas injustificáveis. Então fica esse alerta aí de Arthur Valadares, que nós concordamos muito bem. Mas ele avança um pouco mais, não é? Eu não sabia, para mim foi uma novidade, quando Arthur Valadares vai trazer a narrativa de que Allan Kardec, o nosso codificador, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, numa noite dessas em sua casa, em desdobramento, foi levado por um mensageiro a uma das regiões trevosas, baixas, né, inferiores. Ele ficou muito sofrido, dolorido, não só com aquela situação da região, mas pelos gritos, impropérios de espíritos que lá estavam. E, numa determinada parte dessa região, o mentor espiritual informou que a maioria deles estavam nessa parte. Então, Kardec vai fazer, inocentemente, perguntas interessantes. São católicos que faliram? São protestantes que erraram? Ou outros que tiveram a chance de conhecer as filosofias religiosas, o cristianismo, enfim. E faliram estão aqui, e o mentor espiritual triste, mas firme, vai dizer, não só esses, mas principalmente os espíritas falidos. É isso que vai justificar, inclusive, Allan Kardec, quando volta ao estado de vigília no dia seguinte, elaborar uma pergunta que foi a 642 do Livro dos Espíritos. Se o homem está condenado ao mal, se ele jamais vai poder fazer o bem, não é? Dentre outras coisas. Então, vejam, a situação de um espírita no mundo espiritual, um espírita falido. Aliás, em Obreiros da Vida Eterna, nós temos muitos casos desse, não é? Aliás, em toda a coleção de André Luiz é trazido espíritas como nós, que tínhamos todas as possibilidades, tínhamos todos os conhecimentos e não aproveitamos. Então, tomemos cuidado com isso. O fato de sermos espíritas não nos fazem santos, não nos fazem melhores. Também não sou da tese derrotista. O que não presta virou espírita. Não é tanto assim. Porque aqui muito foi dado, muito será pedido. Nós temos algumas habilidades que outros não têm, e daí porque somos espíritas. Mas isso não nos faz melhores. É importante que pratiquemos a doutrina com simplicidade, com carinho, como eu já disse, com comprometimento, com responsabilidade. Essa é a proposta, não é? E que não sejamos, como ele diz aqui, espíritos vazios, de almas vazias. Ele vai continuar, Arthur Valadares, nessa palestra, vocês estão vendo que é uma palestra muito boa. Ele vai continuar nos dizendo o seguinte: a cruz do Cristo era a dor. Ele traz uma fala muito interessante. A cruz do Cristo era a dor, e agora ela será o troféu, o nosso testemunho de amor. O que é que ele quer dizer aqui? O que é que nos é passado? Que a cruz é o momento mais doloroso do cristianismo, né? Que é quando, naquela sexta-feira, Jesus é levado ao Gólgota e ele é crucificado. Para as pessoas derrotistas, entende esse momento como finalístico. Mas aqui Arthur Valadares, eu concordo com ele, que é a fala de muitos outros autores espirituais, ali justamente é o contrário. Para nós é doloroso saber que nós crucificamos Jesus. Quando lá, junto a Pilatos, no pretório, escolhemos Barrabás em detrimento do Cristo. Mas do ponto de vista do Evangelho de Jesus,
A sua situação na cruz é belíssima, paradoxalmente falando. Por quê? Porque toda pessoa que chega à plenitude existencial chega numa cruz, ou na cruz. Vale dizer que se você quer ter certeza que você está no caminho do bem, que você está próximo a passar pela porta estreita dita no Evangelho, a senha é a dor, é o sofrimento com Jesus. São as chibatadas da vida, as mágoas, as dores, as tristezas, as frustrações, e a gente sabendo superá-las em prol do bem. É assim que nosso perispírito e nós espíritos chegaremos na porta estreita. E daí, em a passando, será nos dado ainda trabalhos e ações, missões ainda mais difíceis, mas, é claro, em condições espirituais melhores. Mas a pergunta é, diante de tamanhas dificuldades que vamos passar, estamos passando para seguir ao Cristo, cabe alguém aqui, por conta de ter livre-arbítrio, desistir do caminho? Sim, você pode desistir. Mas imagine que você, repito, foi preparado para o trabalho, condições foram dadas a você para você executar bem o seu trabalho, espíritos foram designados para lhe acompanhar no trabalho, ainda outros seriam postos nos seus caminhos para você, com eles, caminharem, não é? Parafraseando aqui um pouco do Evangelho, reconciliar-se com os adversários e quando estivéssemos a caminho, através do trabalho espírita, da palestra, da evangelização. Mas, levando em consideração tudo isso, você desistiu, você abandonou, você se magoou com alguém. Aliás, Manso do Fogo vai nos dizer que a mágoa é a raiva que ficou na geladeira. Na primeira oportunidade, você estoura. Então, não é bom guardar isso, porque gera doença, assim como melindres. Tem pessoas que gostam de dizer as coisas, mas não gostam de ouvir. Mas, ainda assim, quem somos nós para dizer ou ouvirmos alguma coisa? Tem um provérbio que diz o seguinte: se alguém vem e me diz algo que é verdadeiro, não devemos me ofender, porque ele falou ou ela falou uma verdade. Mas se alguém vem e me conta uma mentira a meu respeito, eu devo ter compaixão, porque mentiu. Também não vou me ofender de forma alguma. Então, eu nunca vou me ofender, porque eu sempre estarei, não é? Sempre estarei em paz comigo mesmo. Então, não vão ser melindres, não serão mágoas, medos. Medo da missão, de forma alguma. Nós que acreditamos na imortalidade, não podemos ter medo de trabalhar. É doloroso, é muito sofrido ter organizações trevosas querendo nos eliminar porque queremos seguir apenas a Jesus da melhor forma possível. Mas aí está carregar a nossa cruz e não olhar para trás, como disse Jesus. Aí está o nosso testemunho e não desistirmos do caminho. Tem outras pessoas, por motivos justos, do ponto de vista material, que se afastam do trabalho por conta de estudos, precisam realmente me qualificar, para adquirir cargos melhores, para melhor sobreviver também. Isso é muito justo, desculpe, e merecido do ponto de vista material. Mas a gente não pode perder de vista que temos um objetivo maior, que é conquistar aquilo que os ladrões não roubam, a traça não corrói e nem a ferrugem destrói. São as virtudes morais e o conhecimento espiritual que vão conosco para o outro lado da vida. Parafraseando Joana, temos que preparar nossa mala para chegar do outro lado com aquilo que é necessário, e deixando aqui tudo aquilo que é supérfluo. Tese essa, muito bem tratada na Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos. Bem, ainda comentando um pouco sobre a palestra de Arthur Valadares, ele nos traz, para corroborar a sua tese ali exposta, ele traz alguns pensamentos de alguns autores muito interessantes. E a gente vai pontuar algum aqui e comentar de maneira breve. Ele nos traz uma de Herculano Pires. Sou muito fã de José Herculano Pires. Quando Herculano vai dizer: o centro espírita nasceu das sandálias de Cristo. Olha só, o centro espírita nasceu das sandálias de Cristo. Sandália é um objeto que não tem salto alto, não é um sapato fechado fino, é simples, estilo alpercatas,
rasteiro, que o Cristo utilizou para quê? Para, através dos seus pés, ser levado ao encontro dos infortúnios ocultos. Então, o que vale dizer que a casa espírita tem que ter simplicidade, humildade, nada de pomposidade, nada de destaques vaidosos, nada de trabalhos materiais superlativos com ausência de amor subjetivo. O quanto de crescimento, de grandeza que uma casa espírita vai ter, não é quantos ar-condicionado tem, quantos cômodos tem, quantos data shows tem. O tamanho do centro será medido pelo tamanho do amor que lá vige, pelo tamanho do amor entre os seus pares, do respeito entre os seus trabalhadores, onde lá realmente se pratica a caridade da palavra e a caridade realmente espiritual, seja através das reuniões mediúnicas, das magnetizações, pelo passe à água, mas pela evangelização, através de doutrinária e evangelização de infância e juventude, por exemplo, de assistência social espírita. Portanto, é preciso que a casa espírita se revista ou volte a se revestir da sandália do Cristo, simbolizando a casa do caminho. A casa do caminho, não é? Bem, Arthur Valadares continua nos trazendo mais algumas mensagens que ele garimpou em obras seríssimas. E aí ele nos traz, não é, duas falas de Chico Xavier, aliás, fantásticas as falas. Uma disse Chico, que estou doente, mas também estou são. Se alguém me entender, ótimo. E todos nós evoluímos desidratando. Olha que duas frases profundas. A primeira, estou doente, mas estou são. Eu pergunto, quantos irmãos do movimento espírita, do movimento mundial, com limitações físicas gravíssimas, o gigante deitado, aquele físico inglês que me fugiu o nome agora, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce com a questão da pneumonia, o próprio Chico, Catarata e tantos outros, o próprio Divaldo hoje, quantos mensageiros de luz tiveram e sofreram dores no corpo físico, sofreram impedimentos gravíssimos da matéria para se manifestar totalmente, mas em nenhum momento usou isso de desculpa para não cumprir o seu dever espírita cristão. Quantos justificam isso? Eu não vou para o centro hoje porque está chovendo. Eu não vou para o centro hoje porque eu estou com dor de dente. Me deu uma leve enxaqueca. Claro que eu tenho que me cuidar, como recomenda a medicina humana. Mas há muita ausência de confiança de não acreditar que, ao encontro da ciência humana, a ciência espiritual irá lhe ajudar a você desenvolver o trabalho da melhor forma possível, sem se violentar. Como diz aqui muito bem Chico Xavier, é preciso que nós trabalhemos visando desidratar. E aí uma colega minha, Celeste, ela trouxe um caso interessante. O que é desidratar? É você suar muito, não é? Emitir muito líquido pela epiderme por conta de algum esforço físico. Aí eu pergunto, entre você que está no ar-condicionado e aquele que está na roça, do ponto de vista de expelir suor, quem o fará mais? Aquele que pega no pesado, aquele que sua muito, né? Muito bem, mas evidentemente que do ponto de vista do conforto tecnológico, material, a gente também pode suar, se esforçando mais, não buscarmos ser aquele servo infiel do Evangelho, que só cumpre aquilo que me mandam, e é incapaz de fazer um pouquinho mais. Isso aqui é ruim. Isso aqui não bate. Imagine se Jesus fosse... Não, hoje, segunda-feira, só vou doutrinar uma pessoa. Terça, só vou curar uma. Quarta, imagine. Ele não cumpriu sua missão em 3 anos. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que nós não devemos colocar até que plausíveis, mas não justificáveis,
impedimentos possíveis materiais, às vezes colocados até pelas trevas, para tirar você do caminho, tirar você do trabalho sério. Então, você tem que medir muito bem o que é natural, o que é que surgiu naturalmente. Foi uma gripe, por conta de uma chuva que você pegou, alguma coisa extra que você se descuidou, tudo bem. Mas quando isso vem se repetindo e vai tirando você da casa espírita, pode ser um processo obsessivo. E se você se entregar para voltar ao trabalho, dá muito trabalho mesmo. Dá muito trabalho. Então, desidratar é isso. É você chegar no centro, por exemplo, na nossa casa, uma sexta-feira, por exemplo, os trabalhos começam às 19 horas, em tese termina às 22. Mas se precisar chegar às 18, sair às 23, qual é o problema? Uma vez na semana. Você não está fazendo favor para os outros, está fazendo benefício para você principalmente. E será uma alegria saber que por você e com você, alguém foi ajudado, seja esse espírito encarnado ou desencarnado. Então, é a gente fazer um pouco mais, sair da nossa zona de conforto, não é? E, por fim, ele vai concluir, Arthur Valadares, ele vai concluir dizendo uma coisa muito interessante. O bem que tiver semeado será seu advogado em toda parte. Claro que aqui é uma metáfora muito interessante, não é? Por quê? Quando eu desencarnar, você desencarnar, passarmos ali rapidinho pelo, ou não, né? Pelo umbral, fomos resgatados um dia para uma colônia, enfim, naquele processo todo de recuperação, nós vamos ser chamados todos a prestarmos contas. E não vai ter juízes para lhe acusar ou lhe absolver, não, de forma alguma. Quem será o nosso advogado serão os nossos atos, que estarão imbricados e armazenados na nossa mente e no nosso coração. Passe à direita, todos vós que quando tive fome me deste de comer, tive sede e me deste de beber, lembram? E passar à esquerda, malditos, todos vós quando tive fome com sede e deixado de me assistir. Quando deixaste de fazer um destes pequeninos, para mim que deixaste. Então a sentença será essa. Não será justo para mim e para qualquer um outro receber o salário injusto. O que é o salário injusto? A possibilidade, por exemplo, de conviver com quem venceu, conseguir passar pela porta estreita, quiçá retornar aqui no mundo de regeneração. Um perispírito ainda deteriorado não vem. Nesse momento, não. Iremos em outro. Mas até lá, muitas coisas vão acontecer. E muitas coisas, inclusive, dolorosas, porque agora nós temos conhecimento. Aqueles outros que estavam com os olhos fechados ainda terão atenuantes. Mas nós, os fariseus do século XXI, que estamos com os olhos abertos, ainda teimamos em fazer aquilo que a gente quer, em detrimento do que a doutrina nos orienta, a nós será muito pedido. Então, me parece que, portanto, essa palestra de Arthur Valadares, ela enriqueceu bastante esse entendimento do que é ser trabalhador da última hora. Porque é um trabalhador espírita. Por isso está lá no capítulo 20 do Evangelho, obreiro do Senhor. Chegou a hora. Estamos em um momento de transição planetária. Não tem mais jeito. Ou fazemos, ou fazemos. Uns podem fazer um só, outros podem fazer 1000, mas faça a tua parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Cumpra o seu dever da melhor forma possível. Cumpra a sua obrigação. Se compenetrem da escolha que Jesus nos fez de nos chamar para o seu arado. Uns foram chamados no início da manhã, outros na 9ª hora, na 11ª hora, no final da tarde, não importa. Todos nós somos chamados. E o salário é um só, é uma moeda. Qual é o salário? A consciência do dever cumprido. Então, essas eram as nossas reflexões, não é? A gente está ensaiando aqui se colocar melhor nas sessões virtuais, na questão de imagem, de entonação de voz. Eu quero agradecer a todos por permitir fazer esse projeto piloto, em que a gente vai se aprimorando a cada dia. Mas fica aqui também a ideia de vocês gravarem, não é? Seus entendimentos, suas
compreensões, suas dúvidas acerca de uma passagem do Evangelho e socializarmos todos juntos, principalmente nesse tempo de isolamento social. Muita paz para todos e que Deus abençoe.